Oi, beloveds! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila, sou a Senhora Biscuit e trabalho no segmento de apliques. E ó, para esse mês de agosto, junto com a equipe Fabi Rodrigues, eu trouxe para vocês esse baby unicórnio mais chuchuzinho da vida, gente. Olha isso, que amor! Eu tenho certeza que vocês lá daí vão amar aprender a fazer essa peça, assim como eu amei, gente. E tenho aí algumas dicas para vocês durante o processo, tá? Da videoaula. Então vamos lá, sem mais delongas? Bora pro vídeo! Para fazer o baby unicórnio, nós vamos precisar do molde Baby Boo e corpinho Baby 3. Vamos precisar de massa branca, amarelo bebê e rosa bebê. Como a minha massa branca tá bem fresquinha, eu vou usar um pouquinho de creme Nivea no cotonete e passo pelas cavidades para ele não grudar, ok? Eu sovo bem a minha massa, faço uma cobrinha e encaixo na cavidade do corpinho, alisando muito bem a massa, tá? Eu aliso por cima também com o meu caninho PVC, dou umas apertadinhas nas laterais para facilitar a retirada e voilá! Com o pincel modelador da Condor número 104, eu vou retirando as rebarbinhas da minha peça e deixo ele bem uniforme. Agora, nós vamos pegar as perninhas e vamos levar para cima com carinho, com cuidado para não danificar a peça, ok? Porque nós vamos dar a impressão de que o unicórnio vai estar sentado, ele vai ficar dessa forma. Pego o arame galvanizado número 22 e coloco na peça e deixo secar. Agora nós vamos fazer a cabecinha do nosso unicórnio. Sova bem, faz uma bolinha e coloca, acomodando bem essa bolinha ali na cavidade da cabecinha, tá bom? Se quiser dar uma alisadinha por trás, eu gosto. E sempre lembrando de trazer a massa de fora para dentro para evitar rebarbas, ok? Para os olhinhos eu vou estar usando os brilhantes em tamanho PP, na cor azul. Essa é uma coleção dos olhos resinados da Fabi Rodrigues, tá? Pego a minha pinça que eu tenho aqui no ateliê mesmo. Vocês podem estar usando a pinça que vocês tiverem aí. Eu acomodo bem os olhinhos, tá? Vejo o distanciamento, se tá legal. E com a própria pinça eu vou afundando bem esses olhinhos para eles não saírem depois que a peça secar. Com um pedacinho de massa rosa bebê eu vou fazer uma bolinha, vou achatar com o dedo mesmo, tá? Não precisa achatar muito, para ele ficar meio gordinho, porque vai ser o narizinho do nosso unicórnio. Coloca um pouquinho de cola no meio da cabecinha ali e acomoda essa bolinha. Depois você vem com o pincel modelador e vai fazer 3 furinhos, um no meio, na parte de baixo para simular a boquinha e 2 na lateral para simular uma covinha, tá? Vem com o boleador e faz 2 furinhos no nariz. Com o molde do corpinho, nós vamos retirar agora o bracinho, tá? Passo um pouquinho de Nivea nele para não grudar a minha massa, sovo bem, faço uma cobrinha e coloco lá no molde. Acomodo bem, tá? Para evitar rebarbinhas. E aí você dá umas alisadas nele para deixar o acabamento de trás melhor, para ele não ficar tão retinho, tá? Eu gosto de fazer isso. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Com a minha peça ainda um pouco úmida, tá? Eu vou pegar o giz pastel nesse tom, um pincel com a cerda bem fofinha e vou fazer o blush, tá? Do nosso unicórnio. Eu vou passando aos poucos para ele não ficar muito marcado, tá? E não ficar pesado. Eu quero dar suavidade para minha peça, então eu vou tirando o excesso na minha mão. Com um dos bracinhos eu vou modelando para ele ficar nesse formatinho, meio encurvado. Porque nós vamos posicionar esse bracinho para que a mãozinha dele fique na bochecha. Então, eu vou passar um pouquinho de cola no corpinho dele e já vou posicionar esse bracinho para facilitar eu colocar a mãozinha na bochecha quando encaixar a cabeça. Venho com um pouquinho de cola ali no meu arame e encaixo a cabecinha do unicórnio. Tá vendo como a mãozinha ficou próxima à bochecha? Vai ficar mais fácil depois para poder colar. Venho com um pouquinho de cola na bochechinha e no corpinho para posicionar o outro bracinho em pé, porque esse bracinho vai ser aonde vai estar o nosso balãozinho. Com um pouquinho de cola, é pouquinho, tá, gente? Eu venho e coloco as mãozinhas na bochecha. Olha como ele ficou lindo!
Com a tinta PVA fosca na cor marrom e um pincel de cerdas longas, tá? Cerdas finas. Eu nunca cortei essas cerdas, do jeito que veio eu usei. Eu vou molhar um pouco as minhas cerdas e eu diluo também a minha tinta com um pouco de água, tá, gente? E aí eu venho fazendo 5 pelinhos em cada olho, tá? Gente, cílios é algo que você tem que praticar, não tem jeito. Cada uma tem o seu jeitinho de fazer, tá bom? Mas a dica que eu posso dar pra vocês é que diluindo a tinta com água, eu sinto que ele escorrega melhor, acho mais fácil pra fazer os cílios, tá bom? Agora eu venho fazendo a sobrancelha do nosso unicórnio também. Eu faço uma sobrancelha mais curtinha e elevada um pouquinho pra cima pra ele ficar com a carinha de bebê. E eu venho fazendo 2 pelinhos na ponta da sobrancelha também pra dar um charminho. Olha como ficou fofo. Com a tinta fosca, né, tinta PVA branca e um boleador com a ponta bem fininha, gente. Vocês podem estar usando palito de dente também, tá? Nós vamos pingar, fazer uns pinguinhos de nada, cada um numa bochecha, para dar esse acabamento e ficar mais fofinho a nossa peça, tá? Olha que amor. Com o molde Baby Peel eu vou usar essa cavidade para estar fazendo as orelhinhas do nosso unicórnio, tá bom? Então eu vou colocar bem essa massa aí, vou acomodar ela bem para evitar rebarbas, vou ajeitar ela, vou alongar um pouquinho as pontas, tá certo? Vou fazer as 2 orelhinhas dessa forma. Modelador 104, eu venho aprofundando, ó, vou aprofundando ali no meio das orelhinhas. Fica assim, ó. Vamos cortar aqui a base da nossa orelhinha para facilitar a colagem. E a orelhinha, passa um pouquinho de cola branca, bem pouquinho, tá, gente? E posiciona a sua orelhinha lá no topo da cabeça do seu unicórnio, tá bom? Presta atenção no distanciamento de cada orelhinha para não ficar torto. Com um pedaço de massa amarela, agora nós vamos fazer o chifre do nosso unicórnio. Eu faço uma coxinha alongada, vou usar minha base de acrílico para me auxiliar. O chifrinho não pode ficar muito fino, ok? Venho com a minha estequinha e vou fazendo marcações de leve no meu chifrinho. Gosto de fazer esses movimentos, ó, de vai e vem, porque ele marca bem direitinho, tá? Ficando assim. Agora eu vou cortar aproximadamente 1 centímetro desse chifrinho, tá bom? Fica um tamanho bem legal assim. Pega essa dica, com um pedaço de durex, né, que você tiver aí no seu ateliê, você vai fazer um rolinho, colar na mesa e colocar o chifrinho aí em cima. Com a tinta dourada e um pincel de cerdas bem fofinho, pode ser um pouquinho grandinha, nós vamos pintar esse chifrinho. Gente, eu sempre faço assim no ateliê e dá super certo. Eu pinto vários chifrinhos de uma vez em um único adesivo desse, porque ele não faz meleca na mesa e muito menos no seu dedo. Dá super certo. Depois é só retirar da mesa e botar no cantinho para o chifrinho secar. Com o molde encomendinha de amor, eu vou estar usando a cavidade dos balões. Com esse kit unicórnio, que são pós de efeito, tá? E um pincel bem fofinho, nós vamos estar pintando as cavidades dos balões. Com o lilás, eu vou pintar esse central, que é o maior balão, tá? Não tenham medo de pintar, pode pintar, sujar, depois a gente limpa. Eu vou pintar essa cavidade e essa cavidade daqui. Antes de pintar com a próxima cor, eu vou limpar as bordinhas com um pedacinho de massa. Você vai pressionando ali nos cantinhos, aonde tiver, nas cavidades, para você, quando pintar, não misturarem as cores, tá bom? Só com um pedacinho de massa já resolve esse problema. Agora, com um pouquinho de rosa, eu vou pintar mais 2 cavidades. Esse balão daqui de cima e o outro balão maior do lado direito, na parte de baixo. Eu venho com o azul e vou fazer a mesma coisa também. Vou pintar as 2 últimas cavidades. Eu venho com um pouquinho de massa para tirar os excessos de pó que ficaram do lado de fora do nosso molde, ok? Com a massa branca você sova, faz uma bolinha e encaixa lá na cavidade dos nossos balões, acomodando bem, tá?
tira os excessos para ele não ficar com muitas rebarbas. Se necessário, passa o rolinho para alisar bem e ele firmar mais nos pozinhos que estão pintados lá dentro, tá bom? Dá uma fofada no molde para facilitar a retirada e voilá! Depois que você desmoldar, pode ser que ele precise de um acabamento nos cantinhos, que é onde o pó não consegue alcançar lá dentro do molde, tá bom? Então você vai pegar esse pó, vai concentrar ele na pontinha do seu pincel e vai dando batidinhas aonde tiver branco, tá? Porque aí ele vai concentrar bastante pó nessa parte. Então você vai concentrar o pozinho batendo lá e vai espalhar o restante na peça. Bate o pozinho e espalha, bate o pozinho e espalha, ok? Agora que o nosso chifrinho tá seco, nós vamos colar ele no nosso unicórnio, tá bom? Centraliza bem ele entre as orelhinhas e cola ele lá. Com a massa rosa bebê, nós vamos agora fazer uma cobrinha bem alongada. E para me auxiliar, vou estar usando a minha base de acrílico, tá bom? Para manter ela na mesma grossura. Então abre ela bem. Depois você vai dobrar ela ao meio e vai enrolar da base até a ponta, tá bom? Quando ela estiver bem enroladinha, você vai começar a enrolar ela mais prensada, para dar um efeito de corda. Então eu quero ela bem fininha. Eu vou enrolar e vou puxar bem de leve. Vou enrolar e puxar bem de leve até a ponta, ok? Eu tiro esse excesso, porque agora eu vou medir o tamanho dessa corda no meu unicórnio. Tá? Vou pegar aqui o balão, vou posicionar o balão aonde ele vai ficar na minha peça, tá certo? E vou medir o tamanho da corda que vai ficar na mãozinha do meu unicórnio. Depois que eu olhei, eu vou lá e corto aonde eu quero mais ou menos, tá? E aí eu vou fazer mais 2 cordinhas com o mesmo tamanho dessa que eu acabei de cortar. Agora que eu tenho as 3 cordinhas, eu vou botar um pouquinho de cola na ponta de cada uma, tá? E vou colocar nos meus balões, respeitando a posição de cada balãozinho que tá na ponta. Então, do meio eu ponho a corda mais retinha e o dos cantos eu ponho a corda um pouquinho mais inclinadinha, tá? Aonde eu vou colar. Agora que eles estão colados, eu vou posicionar cada cordinha no braço do meu unicórnio. Por quê? Isso vai me ajudar a ver aonde eu vou precisar estar prensando as 3 cordinhas para poder dar o acabamento delas. Agora que eu sei aonde eles vão ficar no bracinho, eu vou juntar essas 3 cordinhas, eu vou dar uma prensadinha desse jeito. Vou posicionar o meu balãozinho, tá? Passar um pouco de cola na mão do meu unicórnio e naquele balão, porque nós vamos colar esse balão na cabeça dele e as cordinhas do jeitinho que eu posicionei nos bracinhos. Com o molde Fofolaços do tamanho P, eu venho com um pedacinho de massa amarelo bebê e vou usar aquela cavidade para estar tirando esse lacinho muito lindo para dar o acabamento nas cordas do nosso balão. Passo cola no meu lacinho e vou posicionar ele bem no bracinho ali onde eu fiz a prensa das cordas para dar o acabamento. Olha que chuchu! Com o molde agora Cabelindos número 6, eu venho com a massa rosa bebê, tá? E vou usar aquela cavidade ali. Fica ao seu critério usar a cor que você quiser pro teu unicórnio, tá? Aqui eu vou estar usando rosa bebê. Agora eu vou pegar e vou tirar um pedacinho da ponta, deixar ele bem fininho para dar um ar de leveza na franjinha do meu unicórnio, tá? Passo um pouquinho de cola e venho posicionando a franjinha ao meu gosto, fica a seu critério também. E com o pincel 105 da Condo, ele vem me ajudando a finalizar aquela parte de cima, tá?
Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o rosa, eu vou fazer com o amarelinho. Ele vai ter duas franjinhas, uma rosa bebê e um amarelo bebê. De novo, as cores ficam a seu critério, tá? Só não esquece de tirar um pedacinho dessa massa na ponta para dar leveza na franjinha do seu baby unicórnio. Agora eu vou usar essas três cores, que eu vou abrir essas massas, tá bom? E para facilitar, eu passei um pouquinho de creme nível na minha mesa para as massas não grudarem e venho abrindo elas não tão finas, tá? Porque nós vamos usar agora ejetores de florzinha em dois tamanhos, o menorzinho e o médio, tá? Eu passo o ejetor um pouquinho no creme nível e tiro a primeira florzinha com o menor. Agora eu venho com a esteca agulha e com a ponta fina dele, eu coloco no meio da minha florzinha e vou fazendo esses movimentos circulares, porque ele vai abrir a minha florzinha e vai dar esse efeito super legal, tá bom? Venho fazendo a mesma coisa com as outras cores. Eu vou colocar 3 cores pequenas, tá? Da florzinha pequena e 2 da grande. Nós vamos colar, passa um pouquinho de cola ali perto da orelhinha, vem com a florzinha azul, prensa um pouquinho ali no meio para ele grudar, sabe? Depois vem com a rosa, faz a mesma coisa e agora aqui em cima nós vamos vir com as grandinhas, tá? Posiciona uma do ladinho da outra, depois vem com a esteca agulha para firmar elas melhores e depois para dar um charminho, uma pequenininha na frente. Para deixar as florzinhas mais fofas ainda, eu vou colocar glitter. Vem com um pedacinho de papel, tá bom? Para não sujar o seu molde. Eu vou estar usando esse glitter flocado na cor rosa. Passa um pouquinho de cola no centro das florzinhas e depois é só sair derramando, ó. Não se preocupa que ele só vai grudar onde tem cola. E vai ficar bem assim. Agora, com a tinta dourada e o pincel com a cerda um pouquinho mais grossa, eu venho pintando a pontinha ali dos pezinhos do nosso unicórnio para simular o casco dele. Vai ficar muito fofo. E para finalizar, eu vou estar colando com a T6000 esse confeito de coração lindíssimo no meio da barriguinha do nosso unicórnio. Sinta-se à vontade para fazer do jeito que você quiser. E essa foi a nossa pecinha de hoje. Olha que chuchu, gente, que ficou. Coisa mais rica da vida. E olha, essa daqui já tá seca. Vou mostrar pra vocês a medida que ela fica, ó. Ela fica com aproximadamente 5 centímetros sem o chifrinho, tá? Com o chifrinho 5,2 mais ou menos. Fica um tamanho bem legal pra tá trabalhando aí com os apliques nos laços, nas canetas, nos crachás, imã de geladeira. Fica um amorzinho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar com as amigas artesãs para virem aqui aprender a fazer essa pecinha maravilhosa, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!